A liturgia de hoje nos convida a voltarmos o nosso olhar para a harmonia original na qual Deus nos criou. A harmonia que foi rompida pelo pecado. A harmonia que foi quebrada quando o ser humano foge desse plano amoroso que Deus preparou para ele. O Evangelho de hoje fala da união entre homem e mulher, que Jesus eleva à categoria de sacramento, isto é, de manifestação de Deus no mundo. Sacramento é isso, é a manifestação visível, sensível de Deus, aqui e agora. E no matrimônio, quando há verdadeiramente sacramento, homem e mulher se unem de tal maneira que fazem brilhar a imagem do próprio Deus. Mas para entendermos isso que Jesus fala, nós temos que voltar ao texto que ele lembra. Porque Jesus não fala nada de novo, a não ser elevar aquela união natural e original à categoria de sacramento. Ele nos remete ao segundo capítulo do livro do Gênesis, que é a segunda narrativa da criação. É importante que nós entendamos alguns pontos que são essenciais para que a gente possa resgatar esse amor original para o qual Deus nos criou e que o pecado acabou rompendo. Essa harmonia entre o ser humano com Deus, com o outro ser humano e com a natureza, acabou sendo desrespeitado. Essa união foi violada na sua sacralidade pelo pecado. O texto lá do Gênesis começa dizendo que Deus resolve fazer alguém semelhante ao homem, uma vez que os animais tinham alguém que lhe era correspondente e o homem não. A palavra que vai aparecer em hebraico no texto original para homem é sempre a palavra Adama, que significa homem no sentido de gênero. Para nós a tradução talvez mais fácil de compreender seria ser humano. E diz o texto sagrado que para trazer alguém que fosse correspondente, Deus realiza uma espécie de ato cirúrgico no ser humano. E o ser humano tem, diz o texto, uma parte de si que é tirada para que se forme uma versão do humano distinta. A gente se acostumou a ler na Bíblia o termo costela. Mas o termo hebraico tzela significa costela, mas significa lado, costado. A intenção do autor sagrado é dizer que, assim como o macho tem a sua essência, a sua substância vinda de Deus, a fêmea tem a mesma substância. Quando ele fala em osso dos meus ossos e carne da minha carne, ele quer dizer, é da mesma substância, tem a mesma origem, é igual, não há diferença na dignidade. As pessoas muitas vezes dão interpretações muito bonitas, tirou a mulher da costela que protege o coração,
Isso é muito bonito, mas a meu ver, o texto sagrado quer deixar claro uma coisa: Deus usa o lado, o costado, para dizer que a mulher não foi tirada nem da cabeça nem do pé, porque a mulher não é nem superior nem inferior ao homem. Os dois têm equivalência em dignidade. Equivalência que vai ser rompida pelo pecado. Diz o texto sagrado que para Deus formar a versão feminina do humano, o masculino é colocado num sono profundo, para dizer que a ação de criar é obra pura de Deus. O ser humano não participa dela. É ação pura e gratuita do amor de Deus. É Deus quem cria o ser humano na sua complexidade, enquanto, vai dizer o texto, macho e fêmea. É Ele que cria, com a mesma dignidade, com a mesma substância e, portanto, com a mesma autoridade. Quando o homem acorda, até então a palavra Adão significa sempre ser humano, ele diz assim: agora sim, é osso de meus ossos, carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Em português isso não faz muito sentido, mas em hebraico faz. O texto diz: ela é osso de meus ossos, carne da minha carne, isto é ser do meu ser. A palavra corpo, carne em hebraico antigo não tem um termo correspondente. Quando foram tentar encontrar na tradução grega, usaram soma e sarx, corpo e carne, mas em hebraico não tem essa palavra. A palavra utilizada no texto é bazar. Bazar em hebraico não significa o ser humano dividido em partes, mas o ser humano na sua unidade. A tradução para nós, de compreensão mais fácil, seria: essa sim, é osso de meus ossos, isto é ser do meu ser. Ela será um ser vivente como eu sou um ser vivente. É esse o sentido da palavra bazar que aparece no texto. E depois ele completa: ela será chamada mulher porque foi tirada do homem. Em hebraico, aqui aparece a primeira vez a divisão entre macho e fêmea. Em hebraico se diz: ela será chamada Isha, porque ela teve a origem no Ish. Ela será chamada fêmea, porque ela tem a mesma origem do macho. E aí o texto completa: por isso os dois se unirão e formarão uma só carne. Termo hebraico, bazar echad, significa um só ser vivo. Portanto, o texto sagrado quer mostrar uma unidade plena e perfeita em dignidade entre homem e mulher, entre macho e fêmea. É essa unidade que Deus quer que cada um de nós experimente. É essa unidade que precisa ser revigorada, restaurada, aprimorada, fortalecida. Se nós não fizermos essa experiência verdadeira de comunhão e unidade que Deus nos pede,
O que acontece vem logo no capítulo seguinte. O ser humano rompe essa harmonia pelo pecado. E o que acontece quando o pecado entra? O autor sagrado vai dizer: um vai querer dominar o outro. O homem querer dominar a mulher, ou muitas vezes a mulher desejar dominar o homem. O pecado tira a harmonia original, tira o brilho do rosto de Deus no outro com o qual nós nos relacionamos. Seja esposa, seja esposo, seja pai ou mãe, sejam os filhos, ou sejam quaisquer outras pessoas. Tira esse brilho do rosto de Deus, quebra essa harmonia original para a qual Deus nos criou. Então nós fomos criados para viver plenamente o amor, para podermos, no respeito à dignidade do outro, construir uma família humana verdadeiramente plena de Deus. Nós precisamos trabalhar para que isso seja restaurado. Nós precisamos lutar para que o plano de Deus em nós seja resgatado. Nós precisamos olhar novamente para os olhos dos outros e ver esse brilho amoroso de Deus em cada pessoa humana, dentro do nosso lar e fora dele. Aceitando, portanto, trabalhar para que realmente o ser humano resgate o amor original para o qual foi gerado, a família seja novamente valorizada em primeiro plano e a sociedade ganhe um novo vigor. Vamos ficar em pé, por favor, e nesse Deus que é amor e nos criou para viver como Ele vive, em família, amando também, professar a nossa fé.